Bom dia, meus amigos, Rodrigo do canal Via Rod, mais um pouquinho de convivência com o Polo 1.0 MPI. Na verdade estamos chegando quase, já ultrapassamos a quilometragem para o juízo final e estamos aqui ainda num vídeo sobre pontos negativos. Eu ia começar já falando sobre um ponto positivo, que é o seguinte, pessoal: média de consumo rodoviário e urbano desses últimos vídeos que nós apresentamos no canal é de 16,7 km por litro. Nós já rodamos 694 km com o carro e ele continua ainda dizendo que tem 1/4 no tanque. Atingimos a boa marca de 41.611 km, nós pegamos com 40.400, ou seja, já rodamos bastante. Pouco mais de uma semana já rodamos mais de 1.200 km e o carro tem se mostrado um carro muito bom, um carro Mas bom. Hoje, conforme o próprio título já diz, nós vamos falar sobre os pontos negativos que eu encontrei aqui no Polo, né, ao longo desses 1.200 km. Veja bem, circuito rodoviário, circuito urbano, consumo com gasolina, consumo com álcool. Os dois consumos que eu fiz foram dois testes de consumo com gasolina, urbano e rodoviário, e com álcool eu só fiz o teste realmente do consumo rodoviário. Apontou 14,5 km por litro, né? E numa média de etanol, andando naquelas condições. Mas vamos falar um pouquinho sobre pontos negativos do Polo. Polo 1.0 MPI, pouco mais de 41 mil km, como vocês estão vendo. O carro realmente foi um bom companheiro de teste, mas eu vou falar como primeiro ponto negativo do carro. Como primeiro ponto negativo, eu vou destacar a frente do carro, o ângulo de ataque do carro, que é muito baixo, então a frente acaba raspando em valetas e lombadas, mesmo quando você está com o carro vazio, mesmo quando você passa devagar, acaba raspando aquele defletor ali embaixo, tal qual acontecia no Onix, apesar de que no Onix a situação era muito mais evidente, né? Aqui não é qualquer valeta que raspa, mas só de você passar numa valeta devagar, engatando a primeira marcha, tal, ele vai encostar a frente do carro, né? Então esse foi o primeiro ponto negativo. Acho que poderia ter um para-choque um pouquinho mais ali, talvez menos envolvente, para você conseguir ter um pouquinho mais de entrada nas lombadas e também nas valetas, que são muitas aqui na capital do estado de São Paulo. Então se você tem um Polo, você sabe que ele acaba pegando a frente ali nos lugares que você trafega, principalmente quando tem valetas, né? Aquelas valetas que são corredores de água, né? Aqui aqui, por exemplo, nessa via aqui, tranquilo, tal, até porque a distância, a altura relativa do solo, a altura em relação ao solo é muito boa do carro, tanto no meio do carro como na traseira, exceto na questão da frente mesmo, que acho que o para-choque tem um bico a mais ali que acaba pegando nas valetas, como eu falei. Segundo ponto negativo do carro, que eu considero negativo, é justamente a iluminação dos faróis. Apesar desse carro contar com a iluminação biparábola, né, de dupla parábola, ele conta com uma iluminação também fraquinha, talvez seja um pouquinho melhor que a do HB20, né? Mas ainda deixa muito realmente a desejar de iluminação. Então na estrada você tem uma dificuldade de enxergar. Os melhores faróis realmente que passaram aqui dessa qualidade, desse tipo de farol, foram realmente os faróis do Argon, que iluminam muito bem, muito bem. Então o farol deixou a desejar durante o teste, melhor do que o do HB20 da versão Vision que nós testamos aqui, mas mesmo assim acho que a Volkswagen está pecando na questão da iluminação. É pior inclusive daqueles Gol G3 e Paraty G3 que tinha naquela época ali, pior do que os do próprio Polo da versão anterior, viu? A questão do farol é muito importante porque é segurança. Igual eu falei, quando você roda em grandes centros urbanos, na cidade, que tem boa iluminação pública, você quase não percebe. Porém, quando você realmente anda na estrada, tal, aí a situação muda de figura, porque você precisa realmente de um bom ângulo de visão dos faróis, né? E não é o que acontece aqui no Polo. Bom, terceira característica negativa, e aí vocês já estão cansados de saber, né, do que se trata, são os ruídos internos, né? Então o Polo, assim como toda a linha Volkswagen, olha só, é repleta de ruídos internos. Então assim, o Polo faz barulho nos bancos, na coluna, no painel, no apoio central aqui do câmbio, no console central do câmbio, nas portas. Então ele tem barulhinhos por toda a carroceria, e são tipo daqueles barulhos, pessoal, que é do próprio material, do plástico
que envolve ali o material, né, da porta tal, então não vai ter conserto. Eu vi alguns fóruns da internet, as pessoas falando, olha, já briguei bastante na Volkswagen para tentar resolver os problemas e não consegui. E provavelmente não vai conseguir muito, justamente porque a maior fonte deles é justamente do próprio plástico empregado aqui na carroceria, né? Então, o console central faz barulho aqui, o console do câmbio, como eu falei, faz barulho também o console das portas aqui, faz barulho no tampão traseiro, que aí seria relativamente simples, mas barulhos por todos os cantos aqui. Porém, acreditem, aqui no Polo eu senti um nível de ruído menor ainda do que no Jetta. Veja bem, o Jetta também estava aproximadamente com essa quilometragem aqui, e o T-Cross estava com 17 mil quilômetros, mas tinha um nível de ruído ainda maior do que esse aqui, tá? Então, essa questão do barulho é algo que desabona o Volkswagen. É aquela coisa, né? O que você quer, geralmente, é um carro que aparente... pelo menos aparenta uma certa durabilidade no decorrer do tempo, né? E a questão de aparentar um monte de barulho já um carro novo como esse é aquela questão que acaba desabonando o veículo e deixando você com vontade de trocar de carro, porque ele aparenta que tá velho, né? Então, e quando na verdade não é, o carro tá novinho, aqui a transmissão bem novinha, tal, embreagem, tudo funcionando bem, o motor também, mas a parte do acabamento realmente deixa a desejar. Apesar de parecer ser de fácil trato aqui, eu sujei o carro várias vezes, carregou cachorro, andou com areia aqui dentro do carro e tal, ele limpa fácil, é de fácil manuseio, porém deixa a desejar na questão da qualidade dos barulhos, apesar de nessa versão aqui os encaixes estarem perfeitos, né? Parece que tudo tá bem casado, aqui não tem rebarba sobrando, apesar da qualidade ser ruim, né? Então eu tô falando realmente da qualidade do acabamento, não pela questão do material empregado em si, mas pelo nível de isolamento, de ruído, na verdade, que ele passa aqui para dentro da cabine, né? Então, se você pegar o carro, realmente você vai achar que o carro tem muito mais quilometragem, justamente pela questão dos barulhos internos. Mas isso é uma questão recorrente, infelizmente, na Volkswagen. Até agora não consegui testar um Volkswagen para vocês que seja digno de falar que ele é realmente silencioso. Essa situação aqui, pessoal, só acontece na cidade. Na estrada o carro é completamente silencioso, como vocês viram nos vídeos aí, tanto de motor quanto de barulho da carroceria, justamente porque ele tem um bom isolamento acústico do vento e do motor. Ou o motor realmente não faz muito barulho, mas o carro chamou a atenção em todo o teste aqui na cidade sobre os barulhos internos, né? E aí tem uma questão importante, né? O pessoal falou, mas você não está criticando muito o ruído desse carro, você não criticou durante o teste, apesar de ter criticado no T-Cross, apesar de ter criticado bastante também no Jetta. O que eu mais critiquei foi no Jetta realmente. Veja bem, é aquilo que eu falei durante todos os outros testes. Existe uma expectativa que é gerada quando você compra um Jetta, né? Então você está comprando um sedã de porte executivo, então você espera, né? Você espera sinceramente que aquele carro não faça barulho, né? Veja bem, o valor do investimento é muito maior, a expectativa do carro é muito maior, então ali eu me frustrei muito mais do que aqui, sabendo que eu estava começando a andar com um Polo de entrada, versão 1.0 tal, sem muitos equipamentos, nem opcionais, nem fonoabsorventes, né? Então eu não espero muito aqui, então por você não esperar muito, a quebra de expectativa é menor, né? Não tem uma expectativa muito grande, na verdade, né? Então, em relação aos barulhos, por exemplo, apesar de ser realmente menores, também a expectativa é menor aqui de que ele seja um carro extremamente silencioso. Bom, isso seja pela questão do que você espera do carro e seja pela questão do preço também, né? Que você paga muito mais caro no T-Cross. O T-Cross custa quase o dobro desse carro aqui, dependendo da versão, né? Tem T-Cross por 140 mil reais, né? Então custa quase o dobro dessa versão aqui. Você espera que o carro tenha um material muito melhor. Vocês observam que eu continuo andando aqui pela capital do estado de São Paulo, trânsito moderado, às vezes paro no semáforo, um pouquinho de trânsito e tal, e o consumo médio continua apontando para 16,7 km por litro. Então, sem dúvida, a questão da economia foi algo marcante nesse carro. Um outro ponto negativo, que talvez não seja realmente uma questão negativa, mas sim
Agora que eu vi, ó. Talvez seja uma questão que a Volkswagen precisaria melhorar, é justamente o nível da questão estética do carro fora, né? Então, essa versão aqui é a de entrada, não tem LEDs diurnos, não tem repetidores de seta no retrovisor, não tem faixa na porta, tem rodas com calotas, né? Então, se olha na rua, todo mundo acha que é um Gol. Então, não que o Gol seja ruim, mas eu acho que para ele se distanciar um pouquinho do Gol, o ideal seria realmente que ele viesse com um pouquinho mais, uma aparência um pouquinho melhor por fora, talvez todas as versões com rodas e também todas as versões com repetidor de seta nos retrovisores, né? E até os LEDs diurno. Então, acho realmente que faz falta uma estética um pouco mais aprimorada do lado de fora. Bom, realmente os poucos pontos negativos que eu vi nesse carro foram esses. Não adianta eu falar que existem mais. 699 km com tanque ainda, isso para mim é uma marca, é um marco realmente, é memorável. Mas os pontos negativos desse carro foram esses, não encontrei outros. Veja bem, estamos falando de uma versão de entrada, motor 1.0, 3 cilindros. Os pontos positivos desse carro realmente superam os negativos e acabam fazendo você esquecer um pouquinho dessa questão dos ruídos internos aqui. Estou gostando bastante do carro em linhas gerais. Vamos ao próximo vídeo, que será o vídeo do juízo final ou depois, mas está na iminência do juízo final. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Até nossas próximas histórias. Fui!